Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14. Festejar o sábado é dar vida aos homens. Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um dos chefes dos fariseus, que observavam. Havia um homem hidrópico diante de Jesus. Tomando a palavra, Jesus falou aos especialistas em leis e aos fariseus. A lei permite ou não permite curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e o despediu. Depois disse a eles: Se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tiraria logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. A verdadeira honra. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você, e o dono da casa que convidou os dois venha a dizer a você: dê o lugar para ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima, e isso vai ser uma honra para você, na presença de todos os convidados. De fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também ao fariseu que tinha convidado: quando você der um almoço ou jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão em troca convidar você, e isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá a recompensa na ressurreição dos justos. O reino é para todos. Ouvindo isto, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-lhe que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saia depressa pelas praças e ruas da cidade. Traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O empregado disse: Senhor, o que mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saia pelas estradas e caminhos e faça as pessoas virem aqui, para que a casa fique cheia. Pois eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados vai provar do meu banquete. Para ser discípulo de Jesus, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, até mesmo a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso, começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto outro rei ainda está longe. Quer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se até o sal perde o sabor, com que salgaremos? Não serve mais para nada, nem para a terra, nem para esterco. Por isso é jogado fora.
Quem tem ouvidos para ouvir, a lei do sábado deve ser interpretada com libertação e vida para o homem. Nos versículos 8 a 11, Jesus critica o conceito de honra baseado no orgulho e ambição, que geram aparências de justiça, mas esconde os maiores contrastes sociais. A honra do homem depende de Deus, o único que conhece a situação real e global do homem. Essa honra supera a crença que o homem pode ter nos seus próprios méritos. Versículos 12, 14, Jesus mostra que o amor verdadeiro não é comércio, mas serviço gratuito, pois o pobre não pode pagar e o inimigo não pode merecer. Só Deus pode retribuir o amor gratuito. O reino de Deus é apresentado como um banquete em que Deus reúne os seus convidados, ainda que os representantes oficiais e os habituados à religião recusem o convite, dando mais importância aos seus próprios afazeres. O reino permanece aberto para aquele que comumente são julgados como excluídos, os marginalizados da sociedade e da religião, a Jesus e continuar o seu projeto. Ser discípulo é viver um clima novo na relação com as pessoas, com as coisas materiais e consigo mesmo. Trata-se de assumir com liberdade e fidelidade a condição humana, sem ser superficialismo ou conveniência ou romantismo. O discípulo de Jesus deve ser realista, a fim de evitar ilusões e covardias vergonhosas.